Boa noite a todos. Vamos dar início ao Evangelho dessa segunda-feira. Sejam bem-vindos na noite de hoje, que nós possamos estar envolvidas em luz e muita paz. Vamos dar os avisos da noite. Solicitamos aos senhores, por favor, desligarem os celulares. Gostaríamos de sempre avisar a respeito da assistência social, que continuamente arrecada os alimentos para as 400 famílias que são atendidas. Então, qualquer doação de alimento, de roupa, de utensílios domésticos é sempre bem-vindo. Na nossa lanchonete, continua tendo todos os dias os salgadinhos, tá? Que já estão pré-preparados e podem ser adquiridos agora na hora da entrada, normalmente. Nos finais de semana, com o objetivo de fazer a arrecadação financeira para a sustentação da casa, né, sempre tem algum prato. Nessa última semana, teve massas. Então, durante a semana, vai saindo os avisos na rede social, né, e em todos os trabalhos do que vai ter na próxima. Essa venda tem ajudado bastante a casa, né, a todas as despesas fixas que continua tendo durante esta época, que mesmo com menos audiência, as despesas fixas nunca diminuem. Na noite de hoje, para fazer a leitura do Evangelho, nós teremos o Lucas Leal. Para fazer a palestra, a Jude, que vai falar sobre o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E para fazer as vibrações finais, a nossa querida Maria José. Uma boa noite a todos, um bom trabalho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Evangelho de Mateus. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre o candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja se manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhe por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Agora a mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. Há uma luz em você. O mundo do eu é o da essência, do amor, da alegria, da paz, da verdade e da luz. E de sua natureza, fecundar, vivificar, alegrar um mundo de expressão, que você estampa no rosto. A luz que brota o seu campo interior é que ilumina o seu caminho no plano da matéria, dos problemas e dos sonhos. Caminhe firme, siga na direção da vitória.
você tem tudo para ser bem-sucedido. Sentir-se portador de luz interior é caminhar seguro. E assim sendo, elevando o pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus Pai a oportunidade de mais um trabalho nessa segunda-feira, pedimos pela nossa palestrante da noite, a nossa querida Jude, que ela seja feliz, clara e assertiva nos seus ensinamentos para todos nós, que calem fundo em nossos corações e no dos nossos companheiros desencarnados aqui esta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiramente pedindo ao meu mentor amigo que me ajude a trazer todo esse estudo de ontem para com vocês hoje. Foi? Obrigada. Então vamos lá. Esse capítulo tem por título Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. O que o Evangelho nos traz do item 1 ao item 10? Uma reflexão. Por que Jesus, que tanto fala em parábolas, tanto coloca... Opa! Acho que tá. Foi? Então vamos lá, continuando. Por que Jesus, ele mesmo que tanto falou por parábolas para aquele povo, porque ele deixava, de certa maneira, né, a luz debaixo do alqueire? Porque, ao mesmo tempo, ele escondia das pessoas o sentido verdadeiro das palavras, né? Fazendo até uma analogia, isso daqui deveria estar até no capítulo da moral estranha, mas, enfim, Kardec trouxe esse tema tão importante para um capítulo único. Jesus, ele procedeu ao povo como a gente faz com as crianças. Quando a gente quer trazer um ensinamento para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim, para as pessoas que são menores, a gente conta aquele conhecimento de uma maneira lúdica. E foi assim que Jesus fez naquela época, porque, na verdade, os únicos que tinham um pouco mais de entendimento eram os discípulos. Os demais, em algumas exceções, obviamente, entendiam, mas a grande maioria, o povo ali que sofria, que estava com Jesus, só se fazia sentido que ele contasse por parábolas, senão as pessoas não iam entender a grandeza dos ensinamentos que ele trazia. O Evangelho traz uma fala que eu achei muito bonita, vou compartilhar aqui. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem os recebe. E porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. E eu acho que é nisso que Jesus se apegou, porque ele falou, se ele trouxesse aquela luz grandiosa que ele tem, que até hoje... Estamos aqui 2000 anos tentando entender. Imagina há 2000 anos atrás, quanta gente não seria ofuscada e não teria, enfim, nem talvez escrito os evangelhos que hoje nós temos. Quando a gente fala nas crianças, né, as gerações, assim como as pessoas, elas têm esse mesmo evoluir. Então, a gente tem a infância, onde a gente traz os ensinamentos de uma maneira lúdica. A gente tem a juventude, que é onde aquela criança cresceu, já entende, mas ela ainda é tutelada e não é responsável por todos os seus atos. E também temos a maturidade da geração, que é quando a gente já está numa idade com maturidade e já tem o conhecimento. Então, Jesus, naquela época, tinha as pessoas ainda como na infância. E a evolução desses 2000 anos nos capacitou para estarmos evoluindo.
Alguns ainda estão lá na infância, mas digamos que alguns já estão na juventude, e alguns dos nossos irmãos, alguns dos nossos avatares aí, já estão na maturidade. As informações que Jesus trouxe, enfim, que os grandes avatares da humanidade trouxeram, elas são reveladas a nós de uma maneira gradual. Como foi dito até no Evangelho, uma luz muito grande pode ofuscar a todos nós. Então, o Evangelho traz que essa luz, ela é trazida em reserva. Ela não está escondida, e sim, ela vai ser trazida de uma maneira que as pessoas possam fazer o entendimento. No geral, quem tem a informação, né, quem tem algumas informações a mais, na sua grande maioria, pode se utilizar dessa informação até para dominar. E aqui eu vou fazer até um parênteses. Se a gente olhar a história do mundo, grandes fatos que aconteceram, a informação, o conhecimento, ele foi roubado das pessoas. Muitos livros foram queimados, muitas coisas dos quais a humanidade passou, teve esse toque, dos quais a informação que as pessoas tinham, usavam para dominar as outras, e quando não dava para dominar, eram queimados e rasgados. Até mesmo Kardec teve os seus livros queimados, porque a informação que ele trazia não era tão boa para algumas pessoas que detinham e dominavam através do poder. Então, fica esse parênteses para a gente sempre poder buscar na história alguns entendimentos para o nosso dia de hoje também. Depois, o Evangelho traz uma outra frase que eu achei assim também fantástica. Diz o seguinte: na procura da luz, nossa obscuridade nos pesa. Então, apesar de estarmos aqui, Jesus nos trouxe tudo através de parábolas, e conhecimento está aqui. De certa maneira, somos informados conforme nosso adiantamento e conforme o nosso entendimento também, porque muitas vezes as coisas são ditas e a gente não tem a capacidade do entendimento. Quantas vezes a gente lê um livro, fez um entendimento, se você voltar a lê-lo novamente, você vai falar: nossa, mas aquela parte estava lá, eu não vi, mas ela estava. É que a gente não estava com essa lógica formada na nossa cabeça, então aquilo que a gente leu não fez sentido. E esse ponto que o Evangelho traz da obscuridade é algo muito interessante. Por quê? Quando a gente faz essa leitura e não tem o entendimento, ou que a gente tenha essas sombras, como é dito aqui, né, que as sombras fazem a obstrução do que a gente quer saber, porque nós ainda, enquanto encarnados, enquanto no planeta Terra, nós temos as nossas sombras, que é o que nos prega há tanto tempo no mesmo estágio. Essa sombra, ela só vai ser eliminada quando a gente fizer a nossa reforma íntima. E aí, eu até coloco um lado do entendimento meu, né? Eu não uso a palavra reforma íntima, porque eu acho que reforma nos remete a pensar numa coisa que dá muito trabalho. Então, se você for pensar, você vai reformar sua casa, você desiste. Você fala: tem que contratar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, modelos da nossa mente, vamos falar que a gente tem que se transformar. Como que a gente tem que se transformar? Jesus, quando ele traz nessas passagens, nessas parábolas, em nenhum momento ele não olha as pessoas e fala: poxa, coitado desse paralítico, nossa, essa adúltera aqui, ai, coitada de você. Não. Em todas as passagens de Jesus, nessas parábolas e histórias que estão trazidas, a mensagem de Jesus é muito direta. É: levanta-te, vás e não peque mais. Tua fé te curou. Em nenhum momento Jesus
trouxe a ação como uma reação, e sim ele responsabilizou a pessoa que estava ali pela mudança e a convidou para persistir, né, com esse novo modelo que a pessoa atuou. Então, o convite das sombras que nos obstrói dessa luz é justamente a nossa transformação. Só através dela que a gente vai se fazer luz, como aqui é dito. Bom, a gente entendeu como que funcionou Jesus contando em parábolas para uma humanidade que estava como se fosse na infância. E a gente tem agora uma humanidade que está em transição. Como eu disse, alguns ainda estão lá na infância, alguns já estão na juventude e alguns estão na maturidade. Então, o meu convite agora é que a gente refaça essa leitura do que Jesus trouxe, porque ele trouxe sobre as parábolas, mas trouxe também sobre a luz nesse capítulo. Então, vamos lá. Nem todos que acendem uma luzerna e metem-a debaixo do alqueire, mas põe-a sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos que estão na casa. O que Jesus quer falar? É isso que a reforma, ou melhor, a nossa transformação vai nos trazer. É a nossa luz. Aqui, a luz, onde nós estamos aqui, no Paz e Amor, acender essa luz é muito mais fácil. Por quê? A gente está aqui num ambiente controlado, com a espiritualidade amiga, com esse quadro lindo que a gente tem aqui atrás, que nos remete a lembrarmos de Jesus. E ele mesmo nos colocou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, aqui, a gente acender essa luz é muito tranquilo. Quisera nós pudermos passar o dia aqui, né? Trazer o notebook, trabalhar, depois pegar, tomar um banho, tomar uma sopa, ficar conversando. Mas a vida não é essa. A gente sai lá fora, e lá fora vão ter os desafios. Como diz o doutor Adão Nonato, ele não falava que a gente tem problemas, nós temos desafios. E todos nós aqui temos desafios. Seja um desafio que a pessoa está desempregada, seja o desafio de alguém que perdeu alguém querido, que a pessoa foi embora para a espiritualidade, seja de alguma compulsão que nós temos de fazer compras, de gastar, enfim. Todos nós que estamos no planeta Terra temos algum desafio, temos algo a transformar. E qual que é o convite? Olhar de uma maneira diferente. Olhar da maneira que a gente possa transpor esses desafios. Como? Acendendo a nossa luz. Isso é a luz que a gente tem que colocar no alto. Essa maneira que a gente vai olhar os desafios da nossa vida e pensar de uma maneira diferente. Poxa, eu perdi meu emprego. Agradeça o seu último emprego. Encerre aquele ciclo, que um outro ciclo vai se abrir para você. Poxa, uma pessoa querida da minha família foi embora. Agradeça a felicidade de ter tido aquela pessoa tão amada na sua vida. Nossa, que alegria de ter tido uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa. Foi uma alegria. E as coisas têm um ciclo, elas vão mudando. Ah, eu sofro de ansiedade. Poxa, comece a pensar no presente, deixe o futuro para depois. Então, todas as problemáticas que a gente tem, esse primeiro passo para a mudança é nosso. Levanta-te, vai falar Jesus. Muda. É fácil? Não. É impossível? Não. Mas temos que dar o primeiro passo. E depende de quem? De nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. A gente pode querer culpar. Ah, mas eu estou nessa situação porque meu chefe era ruim e me mandou embora. Não foi ele, foi você. Ah, eu estou nessa situação por causa disso. Não, reflita, é a sua escolha. É difícil a gente pensar assim, é muito mais fácil
nos colocarmos como vítimas da situação. Isso é sempre mais fácil. O Adão culpou a Eva culpou a cobra, e todo mundo um culpa o outro. É o nosso estado evolutivo. Bom, a luz já acendeu, já está dizendo que eu preciso já ir encerrando. Então, qual que é o ponto? Vamos trabalhar a nossa evolução e acender as nossas luzes, porque a luz azul já acendeu aqui. Então, vamos lá. Para encerrar, eu vou compartilhar com vocês uma luz enorme, que é uma luz do nosso querido Emmanuel. No livro Caminho, Verdade e Vida, é um trecho aqui que eu achei lindo, e traduz assim, essa maneira que eu trouxe, que não sei se foi tão adequada, enfim, mas aqui a gente tem a luz do Emmanuel que traz esse roteiro que eu achei lindo. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade e da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos como finalidade, com facilidade, pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padecemos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-nos de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Que possamos guardar essa mensagem desse holofote que foi Emmanuel para nós e agradecer pelo estudo. Obrigada ao meu mentor querido. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Para iluminar todos nós, nosso lar, todos os corações que ali habitam, e todos estão sendo abençoados por essa luz de Deus. Assim também nós acreditamos e temos a fé que Jesus esteve em todos os lares, em todos os hospitais, asilos e creches, fluidificando a cada um e deixando em cada cantinho um suave perfume de perdão, de esperança e de luz. E recai sobre todos nós, no pequeno e belo recanto, luzes que nos darão força, coragem, esperança, ânimo, para continuarmos caminhando, porque somos eternos peregrinos e que precisamos, cada dia mais, caminharmos, alcançarmos a nossa evolução. Que Deus, nosso Senhor,
que o plano espiritual tão querido, que nos abraça e que nos estimula para esse plantio dessas sementes benditas que recebemos, nós só temos de te dizer, espíritos amigos, obrigada, obrigada, muito obrigada. Nós vamos aproveitar, fazer as vibrações do passe, vamos pedir para os médiuns ficarem a postos, cada qual na sua fileira, para que as equipes médicas possam fluidificar cada um de nós nos nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos. Vamos banhando intensamente esses fluidos benéficos e salutares, junto ao nosso coronário, ao nosso frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, esplênico, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a coluna vertebral, vértebra por vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos fechando novamente no coronário, numa explosão de cores multicoloridas do arco-íris, que continuarão jatando intensamente sobre cada um de nós. E vamos agradecendo essas equipes médicas que nos analisaram, nos auscultaram e nos medicamentaram através desse passe coletivo que os amigos espirituais nos ofertaram. Enquanto isso, as equipes de químicos, físicos e biólogos, os nossos cientistas, os nossos botânicos, farmacêuticos, foram fluidificar os nossos vasilhames junto ao lar de cada um, onde com certeza o remédio salutar se faz presente em cada vasilhame, vibrando intensamente para todos os rios, todas as nascentes, todos os mares, todas as caixas d'água que são benfazejas na fluidificação dessa água bendita, e agradecendo intensamente por esses momentos de doação junto às águas. Agradecemos intensamente pela bênção da oportunidade que todos nós tivemos de estarmos nesta casa de oração, onde com certeza todos nós viemos em busca desse aprendizado, desse reforço espiritual, e vamos todos com muita paz, com muita harmonia, com muita coragem, com muita firmeza, junto aos nossos lares. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos mentores espirituais do Paz e Amor. E que possamos termos uma semana cheia de paz e de amor. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigada.